Sabe qual é um dos motivos de nós hoje termos esperança de vida eterna num paraíso na Terra? Um menino que confiou em Deus ajudou muito para que tivéssemos essa esperança. O nome dele era Davi. Ele era pastor nos tempos bíblicos. Ele tinha de ser muito corajoso para proteger suas ovelhas. Certa vez, Davi teve de enfrentar um urso feroz. Embora fosse só um menino, ele sempre confiou em Deus. Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, durante o governo do rei Saul, as pessoas levavam uma vida muito simples. Mas Saul era desobediente a Deus e não tinha fé. Jeová Deus não podia mais confiar nele. Por isso, ele enviou seu profeta Samuel para escolher um rei melhor. Essa era uma tarefa perigosa. Por quê? Se Saul descobrisse, mataria Samuel. Jeová mandou Samuel levar com ele uma vaca para fazer de conta que fazia uma visita só para oferecer um sacrifício. Assim, Saul não ficaria sabendo do verdadeiro motivo da visita. Samuel, por fim, chegou à casa de Jessé, em Belém. Bem, Jessé tinha 8 filhos. Quando viu o filho mais velho, Eliabe, que era alto e bonito, Samuel pensou: sem dúvida é ele quem eu devo escolher. Mas Jeová avisou Samuel: não se deixe enganar pelas aparências. Eu vejo como a pessoa realmente é no íntimo. Samuel viu então outros 6 filhos de Jessé. Mas Jeová não escolheu Abinadab, nem Samá, nem qualquer um dos outros. Bem, perguntou Samuel, falta algum dos seus filhos? Jessé disse que só faltava o mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas. Mande ele vir aqui, disse Samuel. Davi tinha uns 12 anos. Será que Jeová ia mesmo escolhê-lo? Os irmãos dele achavam que não. Quando Davi chegou, Samuel viu que ele era um menino bonito, com lindos olhos, mas ainda bem jovem. Para surpresa de todos, Jeová disse a Samuel: é ele quem vai confiar em mim. Pode ungí-lo para ser o próximo rei. Daí em diante, o Espírito de Jeová passou a estar com Davi.
Enquanto isso, no palácio do rei, os servos tentavam agradar o irritado rei Saul. O malvado rei Saul percebeu que tinha sido rejeitado por Deus. Isso o deixou com um péssimo humor. Seus servos viviam com medo dele. O que poderia ser feito para que Saul se sentisse melhor? Ele precisava de algo para acalmá-lo. Um homem da corte recomendou que se tocasse música suave na harpa. Mandaram chamar alguém que tocasse bem a harpa. Quem seria? Ninguém menos que Davi. Saul gostou de Davi, porque a música o fazia sentir-se melhor. Um dia, Saul foi lutar contra os filisteus, antigos inimigos de Israel que odiavam a Jeová Deus. O exército israelita acampou no vale de Elá. Posicionaram-se para a batalha num lado da montanha, enquanto os filisteus esperavam desafiadoramente do outro lado. Os filisteus mandaram seu melhor guerreiro para desafiar Israel, zombando deles. Ele era um gigante assustador, com mais de 3 metros de altura. Chamava-se Golias. Durante 40 dias, Golias gritava de manhã e à tarde: "Eu desafio os soldados de Israel. Mandem um de seus homens e vamos lutar." Saul e seus soldados estavam apavorados. Ninguém queria enfrentar Golias. Davi tinha ido levar comida para os seus irmãos, que também estavam na frente de batalha. Ele ficou espantado ao ver que ninguém enfrentava aquele gigante mau que insultava a Deus. Mas o que o jovem Davi poderia fazer? Ele corajosamente se ofereceu para lutar contra Golias. Saul ficou sabendo da oferta do jovem Davi e chamou-o à sua presença. Mostrando sua confiança em Deus, Davi disse: "Não tenha medo, eu lutarei contra o filisteu." Saul exclamou: "Você é jovem demais para enfrentar um guerreiro experiente como ele." Davi disse: "Deus já me protegeu no passado. Ele me salvará agora desse filisteu. Golias tem de morrer, porque zombou do Deus vivente Jeová." O que será então que Davi usou como arma? Seu bastão de pastor, 5 pedras lisas e sua funda. Só isso. O gigante nem conseguia acreditar no que estava vendo. Quem era aquele garoto que vinha enfrentá-lo? "Será que eu sou um cachorro para você vir contra mim com um bastão? Chegue mais perto e você vai virar comida para as aves e para os animais selvagens." Davi respondeu: "Você vem contra mim com uma espada, uma lança e um dardo. Eu vou contra você com o nome de Jeová." Os filisteus entraram em pânico e fugiram. O Deus de Israel havia vencido com a ajuda de um simples pastor, um garoto. Jonatã, filho de Saul, ouviu falar da batalha.
ficou impressionado com a vitória de Davi sobre Golias. Em vez de ficar com ciúmes, ele passou a admirar Davi. Eles se tornaram grandes amigos. Jonatã prometeu apoiar Davi até o fim. Algum tempo depois de Davi ter derrotado Golias, Saul o colocou como chefe dos seus soldados. Com o passar do tempo, Davi se tornou um soldado melhor do que Saul. Quando Saul e Davi voltavam das batalhas, as mulheres iam ao encontro deles com música e dança, dizendo: Saul golpeou os seus milhares e Davi as suas dezenas de milhares. Saul ficou furioso com essas comparações. Ele ficou bravo, com ciúmes, e começou a não gostar mais de Davi. Não confiava mais nele. Assim, começou a pensar num jeito de matar Davi. Saul tinha uma linda filha chamada Mical. Saul não sabia, mas ela estava apaixonada por Davi. Os servos de Saul perceberam que ela queria se casar com ele. Quando ficou sabendo que Mical gostava de Davi, Saul finalmente viu uma chance de se livrar dele. Por meio dos seus servos, Saul fez uma oferta a Davi. Ele deixaria Davi se casar com Mical se ele matasse 100 filisteus. Na verdade, Saul estava querendo que os filisteus matassem Davi. Davi aceitou o desafio e, com apenas alguns homens, matou não 100, mas 200 filisteus. A armadilha de Saul falhou e ele foi obrigado a deixar Mical se casar com Davi. Era óbvio que Jeová apoiava Davi. Por isso, Saul ficou com muito medo. A partir daí, ele se tornou o pior inimigo de Davi. Saul ainda precisava da música suave de Davi. Mas não por muito tempo. Logo, seu ódio se tornou evidente. Davi fugiu para casa. Mical o alertou: se não fugir esta noite, amanhã você será um homem morto. Davi e seu pequeno grupo de homens foram se esconder no deserto. Saul e seu exército foram atrás dele. Davi foi obrigado a ir cada vez mais para dentro do deserto. Que perigos teve de enfrentar? Saul procurou por Davi em toda parte e não o encontrou. Mas queria matá-lo de qualquer jeito.
Correndo grande risco, Jonatã foi procurar Davi. Queria encorajá-lo. Mas não foi fácil achá-lo. Jonatã garantiu a Davi: não tenha medo. Meu pai não vai encontrá-lo. Você será rei sobre Israel e eu serei o segundo depois de você. Eles prometeram ser leais um ao outro, mas essa foi a última vez que se encontraram. Um dia, Saul descobriu onde Davi estava escondido. Com 3.000 de seus melhores homens, ele cercou Davi. Mas os espiões de Davi contaram a ele onde Saul estava acampado. Assim, no meio da noite, Davi e Abisai, seu corajoso sobrinho, aproximaram-se dele de mansinho. Todos os guardas estavam dormindo. Davi encontrou Saul dormindo profundamente no meio do acampamento. Abisai, querendo muito matar Saul, cochichou com Davi: deixe, por favor, eu espetá-lo na terra só uma vez com a lança. Davi disse: não, eu não posso nem pensar em machucar o rei ungido de Jeová. Em vez disso, vamos pegar sua lança e sua jarra de água e vamos embora daqui. Do alto de um morro próximo, Davi gritou para o chefe dos guarda-costas de Saul: por que você não vigiou seu senhor, o rei? Alguém poderia tê-lo matado. Veja, aqui estão a lança e a jarra de água do rei. Daí, Davi disse a Saul: eu poderia tê-lo matado, mas não o fiz. Confio que Jeová poupará minha vida e me protegerá de todos os meus inimigos. Saul respondeu: bendito seja, Davi! Sem dúvida você será o vencedor. Depois, Davi foi embora e Saul voltou para casa. Os israelitas continuaram em guerra contra os filisteus. Mas nesta batalha as coisas não foram bem. No Monte Gilboa, os filisteus cercaram Saul. Mataram 3 de seus filhos. Entre eles estava Jonatã, o melhor amigo de Davi. Daí, os arqueiros acertaram Saul. Ele foi gravemente ferido. Para não ser executado pelos inimigos, ele se jogou sobre sua própria espada e se matou. Davi, que tinha sido leal ao rei de Jeová, ficou tão triste que rasgou suas roupas. Ele e seus homens choraram, se lamentaram e jejuaram. Ele compôs também um canto fúnebre que dizia: estou muito aflito,
Saul e Jonatã morreram juntos. Meu irmão Jonatã, você era meu amigo mais achegado e em quem eu mais confiava. Anos mais tarde, a promessa de Deus se cumpriu quando Davi, que sempre havia confiado em Jeová, foi coroado rei sobre todo Israel. Algum tempo depois, Davi construiu seu palácio em Jerusalém, que ficou conhecida como a Cidade de Davi. Ele amava tanto a adoração de Jeová que fez com que a Arca do Pacto fosse levada a Jerusalém. A arca era uma caixa sagrada revestida de ouro, usada na adoração de Jeová. Até então, ela ficava do lado de fora da cidade. Por fim, depois de verificar com atenção as instruções de Jeová, os sacerdotes levitas carregaram nos ombros a arca coberta, suspensa com varas. Com alegria e com música, levaram a arca até uma tenda em Jerusalém. Foi um dia importante e feliz para Davi e para Israel. Davi estava tão contente que pulava de alegria. Estavam dando o primeiro lugar à adoração de Jeová. Davi percebeu que, enquanto ele vivia feliz e seguro em seu palácio real, a arca do verdadeiro Deus estava numa simples tenda. Davi queria construir um belo templo para Jeová. Será que Jeová deixaria ele fazer isso? Natã, o profeta, foi enviado por Jeová para dizer a Davi o que ele havia decidido. Mas, para a surpresa de Davi, Natã disse que, visto que ele era um homem de guerra, não construiria o templo. Um filho seu que ainda não havia nascido é quem teria o privilégio de fazer isso. É claro que Davi ficou desapontado. Jeová fez uma nova promessa a Davi, de que o reinado não seria tirado de sua família. Por fim, um dos seus descendentes reinaria sobre toda a terra para sempre. Ele seria o melhor rei de todos os tempos. Mas algum tempo depois, Davi viveu uma época que talvez tenha sido a mais difícil da sua vida. Ele foi um bom rei, mas também cometeu erros graves. Ele viu Batseba, esposa de outro homem, tomando banho. Ele a desejou, mandou buscá-la e levou-a para sua cama. Daí, fez planos para que o marido de Batseba fosse morto na guerra. Jeová enviou Natã para falar a Davi sobre como era grave o pecado que ele tinha cometido. Por causa da promessa do reino, ele não perderia a vida, mas Jeová ia puni-lo severamente. Davi mostrou que estava muito arrependido pelo que havia feito. Chorando, ele escreveu no Salmo 51: Mostra-me favor, ó Deus, segundo a tua benevolência. Pequei contra ti e fiz o que é mal aos teus olhos. Jeová perdoou os pecados graves de Davi. De modo geral, Davi foi um rei bom e fiel. Seu governo trouxe paz e prosperidade à terra de Israel. Pouco antes de morrer, Davi lembrou ao seu filho Salomão, que seria o próximo rei, as valiosas lições que havia aprendido durante a vida.
Confie em Jeová, mesmo quando os problemas parecem grandes demais para ser vencidos. Seja forte e confie em Jeová, mesmo que tenha de esperar o cumprimento das promessas de Deus. Ande nos caminhos de Deus e reconheça seus erros. Nunca deixe de servir o Deus verdadeiro e de confiar nele. Lembre-se de que o reino eterno que Jeová prometeu virá por meio da nossa família. A promessa do reino que Deus fez a Davi começou a se cumprir quando Salomão se tornou o próximo rei de Israel. Por fim, essa promessa resultou na unção de Jesus Cristo como rei. Jesus, que agora reina nos céus, tem todo o direito de ser o governante da terra inteira. Ele reinará sobre um paraíso global. Sob o reinado de Cristo, Davi e Jonatã serão ressuscitados. Eles vão se reencontrar. Se quiser ser abençoado como Davi foi, continue servindo a Jeová fielmente. Então você ganhará a vida eterna junto com Davi e Jonatã no novo mundo de Deus. Você também vai ser recompensado se confiar em Deus.